Glória a Deus, graça e paz, boa tarde a todos. Estamos chegando para mais uma live do meio-dia. Quero dizer para você que você é bem-vindo aqui. Nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo, nós estamos recebendo ensinamentos para as nossas vidas. Amém? Hoje o tema é 3 chaves, em busca do propósito. Vou falar de um assunto que talvez seja a pergunta que as pessoas mais têm dificuldade de responder. Seja a pergunta: qual é o teu propósito? Quando a gente faz essa pergunta para algumas pessoas, elas não sabem responder. Elas ficam em dúvida. Elas não sabem o que dizer, porque a maioria das pessoas não sabem qual o propósito da vida delas. E é por isso que a gente vê tantas pessoas insatisfeitas na vida. É por isso que a gente vê tantas pessoas que não estão completas, realizadas, porque elas não estão, ou melhor, elas não sabem ainda qual o propósito delas. E se eu não sei o propósito, como é que eu vou viver ele? Como é que eu vou viver o que eu não sei? Como é que eu vou realizar e cumprir o que eu não conheço? Veja, irmãos queridos, como é importante conhecer o propósito. E é uma jornada que toda pessoa precisa fazer. É essa busca pelo seu propósito. Você nasceu com um propósito. Você não veio a este mundo por acaso. Você não caiu aqui de paraquedas, sem saber o porquê. Por que me jogaram neste mundo? Parece que eu nasci só para sofrer. Parece que foi uma perseguição contra a minha vida. As pessoas estão no mundo, elas não sabem o propósito dela e por isso elas vivem culpando tudo e todos. Porque elas não conhecem a razão porque elas estão aqui. O propósito é a sua missão. Você veio para este mundo com uma missão. Deus te deu uma missão. Você entendeu isso? Você tem uma missão. Quem não sabe o seu propósito está vagueando por aí. Quem não conhece o seu propósito, qualquer coisa, qualquer caminho para ele serve, porque não sabe o propósito. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Essa é uma frase famosa que existe. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. A pessoa não sabe para onde está indo. A pergunta que eu te faço aqui nesta tarde, você já sabe qual é o seu propósito? Você já sabe qual a sua missão de vida? Você já sabe o porquê de você estar aqui nessa terra? Esse porquê é muito importante você saber responder ele. Dar uma resposta para ele. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Por que Deus me trouxe a este mundo? Responda esta pergunta. O propósito, queridos, é o que dá significado para a vida. Quando você entende e descobre o seu propósito, é isso que dá significado para a sua vida. Amém? É isso. Eu já falei aqui sobre 5 perguntas que nós precisamos responder. A primeira pergunta é: de onde eu vim? Essa pergunta fala da origem da tua vida. A tua origem não é a barriga da sua mãe. Não é lá o ventre materno. A sua origem é Deus. Você foi criado à imagem e semelhança do Senhor.
Então a primeira pergunta que eu tenho que responder é: de onde eu vim? Se você entende que você veio de Deus, então você já deu um passo importante em busca do teu propósito. Amém? Você já deu um passo gigante quando você entende: eu vim de Deus. Agora há pouco a minha filha, Sara Radassa, está estudando ali um assunto para uma prova hoje. E o assunto é sobre o existencialismo humano, que fala sobre o humanismo, em que o homem é o centro dele mesmo. Olha, existem pessoas que pensam que ele é o próprio centro da própria vida dele. Gente assim não vai entender e nunca vai descobrir o seu propósito. Queridos, a tua vida, ela veio de Deus. O centro da tua vida é Deus. Você nasceu do Senhor. É a tua origem. A segunda pergunta é sobre identidade. É quem eu sou. Quem é você? Você tem que descobrir as características que você tem. Você precisa descobrir quais são os teus sonhos. Se conhecer. Isso é identidade. Você não é o que os outros dizem que você é. Você não é o que a mídia diz que você é. Você não é o que pessoas à tua volta estão dizendo que você é. Quantas vezes a pessoa ouve assim: ah, você é um fracassado. Ah, você é problemático. Ah, você nasceu para isso, para dar confusão. Você não é o que os outros estão dizendo. Essa pergunta de quem eu sou é uma pergunta muito importante. Você tem que descobrir quem é você. Irmãos, tem pessoas que têm uma vida hoje que é baseada no que os outros estão dizendo. Ele não descobriu a própria essência de quem ele é, a identidade dele. A terceira pergunta é: por que eu estou aqui? E aqui começa o mistério do propósito. Essa pergunta é sobre o propósito. Por que eu estou aqui? Fala da sua missão. Você veio para este mundo com um propósito. Existe um propósito. A quarta pergunta é: o que eu posso fazer? É uma pergunta sobre habilidades, talentos e dons. E a última pergunta é: para onde eu estou indo? Fala de destino. Qual o teu destino? O teu destino final é voltar para Deus. Você veio de Deus e você vai voltar para Deus. Amém? Então nós precisamos, queridos, descobrir o nosso propósito. Qual o teu propósito? Eu te faço uma pergunta. Você está vivendo o seu propósito? Porque, irmãos, escute isso. Se no final da vida da pessoa ela descobrir que ela não viveu o propósito dela, ela vai ser frustrada. Ela vai chegar no final da própria vida dela e descobrir: poxa, eu não vivi o meu propósito. E quem não vive o seu propósito vai morrer insatisfeito. Vai morrer, queridos, com dívidas na alma, com pendências, com receios e remorsos, porque não viveu o seu propósito. Então a pergunta é: como, pastor, eu posso descobrir o meu propósito? Porque a maioria das pessoas, como eu falei para você, elas não sabem o propósito delas. A maioria das pessoas, elas casam sem saber o propósito. Elas têm uma profissão sem saber o propósito. A maioria das pessoas estão vivendo sem saber o propósito. Tem pessoas que você pergunta assim: e aí, fulano, como é que tá? Qual a resposta que ele dá? Estou vivendo. Estou levando. Porque ela não sabe o propósito.
Irmãos, quem sabe o seu propósito, quando alguém pergunta, e aí, fulano, como está? Ele diz, eu estou indo em direção a algo grande. Eu estou trabalhando diariamente para realizar algo extraordinário. Eu estou me movendo em direção a algo que vai causar um grande impacto. Ah, é diferente demais. Eu quero dizer para você que você não está levando a vida. Você não está aí, né, empurrando com a barriga. Não, você tem um propósito. Aleluia! Eu quero que você escreva essa palavra aí, propósito. Escreva nos comentários, propósito. Enquanto eu tomo água aqui. Eu quero ver você escrevendo aí, propósito. Essa palavra é muito importante para a sua vida. Propósito. E você está numa jornada em busca do seu propósito. O seu propósito começou quando você nasceu. Mas o seu propósito só vai terminar quando você der o último suspiro de vida. Amém? O propósito começa na hora que a pessoa nasce, que ele vem a este mundo. E o propósito só encerra no seu último suspiro de vida aqui nessa terra. O propósito encerra. Fecha-se o ciclo do teu propósito. Amém? Existem duas palavras que eu quero que você também escreva aí nos comentários. É a palavra útil e construtivo. Essa palavra, ela está num livro chamado O Velho e o Menino. O menino encontra um velho sábio, um velho que tinha anos de experiência. E aquele menino começa a fazer perguntas para aquele velho sobre a vida, sobre experiências. E ele vai fazendo perguntas para aquele velho. E o velho responde assim para aquele jovem: não seja útil. Melhor, não seja apenas útil, seja construtivo. Você quer realmente deixar uma marca? Não seja apenas útil, seja construtivo. Aí o jovem ficou assim, mas qual a diferença de ser útil e construtivo? Um exemplo, essa caneta aqui, ela é útil. Sim ou não? Mas na hora que ela acabar a tinta dela, perdeu a utilidade dela. Ela foi útil enquanto eu podia usar ela. Ela foi útil para um fim apenas, e ponto final. Ela foi útil. Mas ser construtivo é ir além de ser apenas útil. O construtivo, ele está sempre realizando algo de valor. A pessoa construtiva, ela está sempre construindo. Por isso o nome construtivo. Ele não é só para um momento, ele não é útil só em um momento. Ele é construtivo, ele está sempre realizando algo que serve. E aí dentro, queridos, de ser construtivo está o propósito. A pessoa que está sempre construindo é porque ela está vivendo o seu propósito. Olha, o seu propósito ele não é útil simplesmente. O teu propósito ele é construtivo. Por quê? Porque ele só vai encerrar quando você encerrar a tua vida. Você vai estar sempre com o teu propósito contribuindo. Porque ele é construtivo. E esse será o meu último ponto que eu vou falar das três chaves. É que o seu propósito, ele é necessário para essa geração. Essa é a minha última chave. Já te antecipei ela aqui. Amém? Então, não seja apenas útil. Pessoas úteis são importantes, sim, Mas vá além de ser útil. Seja construtivo. Amém? Então vamos lá. Quais são as 3 chaves em busca do propósito?
A primeira chave é a descoberta do propósito. Primeira coisa, eu tenho que descobrir o propósito. Essa é a primeira chave, descobrir o seu propósito. Pastor, e como é que a gente descobre o propósito da gente? Porque, como eu disse, a maioria das pessoas, irmãos, não sabem qual é o seu propósito. A maioria das pessoas, quando são perguntadas sobre qual é o teu propósito, elas dizem, eu não sei, ainda não descobri, ainda estou procurando, ainda estou buscando. Você tem que descobrir o teu propósito. Porque, eu repito, é o teu propósito que vai dar significado para a tua vida. Pastor, e aonde é que eu vou descobrir o meu propósito? É no mundo? Pastor, aonde é que eu vou descobrir o meu propósito? É ouvindo as pessoas? Só existe um lugar, escute isso, onde você pode descobrir o teu propósito. É no teu Criador. É no teu Criador. Eu vou te dar um exemplo aqui. Imagina um carro. Ele é fabricado. Teve um engenheiro que projetou aquele carro, que colocou ali cada habilidade do carro, cada função, quanto aquele carro pode produzir de velocidade, quais as características do carro. Tudo, o engenheiro que projetou, a fábrica, o fabricante que projetou aquele carro, sabe o que ele pode produzir. Sabe o que ele pode entregar. O fabricante é que sabe. Você não pode pegar o carro e perguntar, imagina o carro, que você é o carro. Aí você vai perguntar para alguém, fulano, o que é que eu posso entregar? Você vai perguntar para o mecânico. Mecânico, o que é que eu posso entregar como carro? Por mais que o mecânico te dê algumas ideias, mas o mecânico não sabe a profundidade sua. Unicamente é o fabricante que sabe o que você pode entregar. Então, se você quer descobrir o seu propósito, você tem que falar com o fabricante. Você tem que perguntar para o fabricante. Quem é o fabricante? É o Criador. É o seu Criador. Você tem que perguntar, Deus, por que o Senhor me criou? Qual o motivo da minha vinda a esta terra? Senhor, eu quero descobrir, e só o Senhor pode me dizer e me mostrar qual o meu propósito. Então, a descoberta do propósito, irmão, tem que ser na sua fonte. Tem que ser lá na fonte, no fabricante. As pessoas estão buscando descobrir o propósito, correndo em direções, mas esquecem de ir no fabricante. Pare de ir em mecânicos. Vá no fabricante. Lá você vai descobrir o teu propósito. Amém? Lá você vai descobrir o teu propósito. O Salmo 139 é poderoso. O Salmo 139 fala de descobrir o propósito. Davi diz assim, Deus, antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, tu já me conhecia. Ou seja, Davi entendia, eu nasci, não foi no ventre. A minha origem não é o ventre, é o próprio Deus. Antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Eu já existia na tua presença. Amém? E ele diz assim, e cada dia da minha vida foi escrito no teu livro. Antes de eu viver esses dias, eles já foram escritos, ou seja, o meu propósito já está escrito no teu livro. Então, para que eu possa descobrir, irmãos, o propósito, eu tenho que ir no fabricante, na fonte, em Deus, no Criador. Pergunte para o Senhor, Deus, qual é o meu propósito? Amém? Essa é a primeira chave, é descobrir o propósito. A segunda chave é
suas habilidades e talentos apontam na direção do seu propósito. Olha que tremendo. Quando Deus fez você, quando Deus te criou, quando Deus nos criou, Ele já colocou dentro de nós habilidades, talentos e dons que apontam na direção do nosso propósito. Os dons e habilidades e talentos que você tem, eles já são um indicativo do teu propósito. Tem gente, irmãos, que tu entrega na mão dele um computador, entrega essa área de informática e a pessoa desenrola tudo, sabe? Entende cada meio, essa área, ele tem essa habilidade. Então, ou seja, o propósito dele vai muito nesse sentido de criar, de desenvolver, de corrigir coisas. Tem pessoas que a habilidade dele, o talento, o dom, é muito no sentido de cuidar de pessoas. Por exemplo, o médico. Alguns médicos, né? Porque infelizmente tem médico que ele não está no propósito dele, está ali por causa do salário. Mas tu vê médico, querido, que ele tem um dom para aquilo ali. Ele está no propósito dele. Você vê professor. Tem professor, irmão, que ele dá uma aula, parece que ele está flutuando. Parece que ele está assim, né? É uma coisa extraordinária. É o propósito dele, porque ali está as habilidades e talentos de ensinar, de capacitar pessoas, de instruir pessoas. Já tem outros professores que o camarada, meu amigo, dá mesmo uma aula quase que empurrado. Você percebe que há um peso sobre aquela pessoa. Você percebe que ele não está satisfeito, que ele não está feliz, que aquilo não realiza ele. Ele não está no propósito dele. Ele não tem aquela habilidade. Ele não tem aquele dom. Então, quando Deus te fez, Deus já colocou dentro de você habilidades, dons e talentos que vão apontar na direção do teu propósito. O grande erro da maioria das pessoas é não observar os seus próprios talentos, habilidades e dons. As pessoas ignoram suas próprias habilidades, seus próprios dons, para buscar a carreira que dá mais dinheiro. Não, eu gosto, um exemplo, dentro de mim eu queria ser, eu queria trabalhar na ação social. Ah não, mas não dá dinheiro, então eu vou buscar uma outra profissão para que eu possa me beneficiar financeiramente. Aí escute, a pessoa sai do propósito, sai da habilidade e talento que tem para ir fazer algo, para ir buscar uma carreira que não condiz com os dons e talentos que a pessoa tem. Querido, aquela pessoa vai viver estressada, oprimida, vai viver com peso sobre ela, porque ela não vai estar feliz com aquilo. Não é a área de habilidades e talentos dela. Ela está ali por uma carreira profissional apenas, mas não está satisfeita. Vive, olha, escute isso. Pessoas que não estão no seu propósito, olha que interessante. Pessoas que não estão no seu propósito, sabe qual o dia da semana que eles mais odeiam? A segunda-feira. E sabe qual o dia da semana que eles mais amam? A sexta-feira. Você não vê as pessoas sextou. Você não vê ninguém falando assim, segundou. Porque o sextou mostra que a pessoa empurrou a semana todinha insatisfeita e chegou a sexta, ele quer, graças a Deus que vai terminar esse negócio essa semana. Aí quando está terminando o domingo, para chegar a segunda-feira, a pessoa começa a ficar deprimida. Poxa vida, vou ter que voltar para o trabalho, vou ter que voltar a fazer aquele negócio de novo hoje. Ele não está satisfeito. Ele não está feliz naquilo ali. Não é o propósito dele, meu irmão. Não é o propósito dela. Por isso essa insatisfação, por isso essa irritação no trabalho, por isso esse estresse, por isso essa briga, por isso fazer a coisa de mal feita. Não está dentro do propósito.
Ei, irmãos, quem está no seu propósito, fica na expectativa de chegar logo, eu quero é fazer. Porque ali, o quanto mais eu faço aquilo, mais aquilo me alimenta. É como a bateria. A bateria do carro, ela se autoalimenta. Quando você liga o carro, a bateria, ela é usada a energia dela. Ela liga o carro. No entanto, uma vez que ela liga o carro, a energia que ela liberou passa pelas engrenagens do carro e retorna para ela, passa por ela de novo, alimenta ela outra vez e fica um ciclo assim, ó. Ela entregou energia, que a própria energia está alimentando ela, porque ela está fazendo o que ela nasceu para fazer, que é ser a bateria do carro. E quando ela está fazendo isso, ela mesmo se alimenta da própria energia que ela está entregando. Ou seja, quando você está vivendo o teu propósito te dá energia. Amém? Escreva essa palavra, energia. Eu digo, o propósito dá energia. O propósito dá energia para você. Quando você está vivendo o teu propósito, você tem energia. Quando você está esgotado, é porque de alguma coisa está errada. Quem está entrando em esgotamento, estresse, tem alguma coisa errada acontecendo. Ou essa pessoa desviou do propósito, ou então ela não está mais, ela nunca esteve no propósito dela. Porque ela está esgotada. Amém? Escreva aí como a Karine escreveu. O nosso propósito, ele nos recarrega. É isso aí, querida. Exatamente. O propósito recarrega você. Amém? Por exemplo, o peixe. Qual o propósito do peixe? É nadar. Tira o peixe do propósito dele, ele morre. Tira o peixe da água. Bota o peixe na terra seca. Ele morre. Porque o que é que dá vida para o peixe? A água, nadar. O peixe não fica cansado, suado. Eita, tô suado de nadar. Você já viu o peixe suado? Não existe um peixe suado de nadar, porque nadar é o que dá vida para o peixe. Ali é o propósito da vida dele. Você não vê peixe cansado, dizendo, estou estressado de nadar. Não, porque quanto mais nadar, mais ele tem vida. O pássaro. Qual o propósito do pássaro? Voar. Tira o pássaro da liberdade de voar, ele morre. Você não vê nenhum pássaro por aí suado de voar. Não, porque quando ele está voando, ele tem vida. Voar é dar vida para ele, é o propósito dele. Voar dá energia para ele. Ei, querido, quem está no seu propósito tem energia. Sabe, o meu propósito, eu tenho convicção, é ser pastor. É pastorear pessoas, é ensinar pessoas. É o que eu mais tenho prazer de fazer. Eu não consigo me ver em outra coisa. Porque esse é o meu propósito. Eu nasci para fazer isto. E é por fazer isto que eu me sinto bem. É o que me dá vida, energia. Que me recarrega. É fazer isto. As minhas habilidades estão nisto aqui. Amém? Então, as tuas habilidades, os teus dons e os teus talentos, eles apontam na direção do teu propósito. Então não ignore, irmãos, por favor, os teus dons e talentos. Só porque talvez você vai ser menos remunerado por isto. Não, entenda que é melhor viver o propósito, mesmo sendo menos remunerado, do que viver fora do propósito, em busca de uma auto-remuneração e não ser feliz. A Bíblia diz que nós somos um corpo. Cada parte do corpo tem um propósito. Aí o texto diz lá em 1 Coríntios 12, a cabeça não pode dizer para as mãos, eu não preciso de você. As mãos não podem dizer para os pés, você não é necessário.
O texto diz assim, porque cada membro do corpo tem a sua importância, é necessário. Porque o problema é que as pessoas dizem assim, poxa vida, eu não queria ser dedo, eu queria ser a cabeça. Mas se Deus fez você para ser os dedos, seja os dedos, pelo amor de Deus. Tu acha que ia dar certo os dedos se na cabeça? Irmão, não ia dar certo. A cabeça nasceu para ser cabeça, os dedos nasceram para ser dedos, os pés nasceram para ser pés. Cada parte do corpo nasceu para ser aquilo ali. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Se aquela parte fizer o que ela tem que fazer, que ela nasceu para fazer, pronto, o corpo no todo vai ser beneficiado. E é isso que eu vou falar no último ponto. A gente fica olhando para o outro. Poxa, por que eu nasci as unhas? Eu queria ser os olhos. Por que eu nasci o cabelo? Queria ser as pernas para correr. Não, meu irmão, minha irmã. Cada parte do corpo tem a sua importância. Cada parte do corpo tem o seu propósito. Se você tem uma habilidade, um talento que está naquela parte, pois faça aquilo ali, é o teu propósito. Amém? Então eu já falei de duas chaves. O primeiro é descobrir o propósito. E eu só posso descobrir o propósito na fonte, no fabricante, no Criador que me fez, que é Deus. A segunda chave é que as minhas habilidades, dons e talentos apontam na direção do meu propósito. O que você gosta de fazer já é um indicativo do teu propósito. O que você gosta de corrigir, de consertar, já é um indicativo do teu propósito. E a última chave, porque o nosso horário já está encerrando, é: seu propósito é necessário para essa geração. Escreva nos comentários: o meu propósito é necessário para esta geração. O menor dos propósitos que alguém possa dizer, pois é, ainda assim é necessário para esta geração. Imagine no teu corpo faltar uma unha. Tu vai sentir falta dela? Vai, irmão, que o cara sem uma unha. Ainda mais a unha que coça a cabeça, né? Que coça as costas. Toda parte é necessário. O teu propósito é necessário para esta geração. Ah, pastor, mas é tão pouquinho, é tão pequeno. É necessário. Não enterre o teu talento. Não faça como aquele homem que pegou e enterrou. Pegue e use o teu talento, porque ele é necessário. Ei, irmãos, o teu talento, o teu propósito vai abençoar esta geração. O teu propósito vai abençoar pessoas. Pode ser que ele não vai abençoar em uma grande quantidade, mas não importa. Se o teu propósito for para abençoar uma única pessoa, pois ele é necessário. E eu te garanto que o teu propósito, ele vai abençoar mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa. Então ele é necessário. Ele é importante. Nenhum propósito, queridos, é desnecessário. Nenhum. Todo propósito é necessário para esta geração. Se você não está cumprindo o teu propósito, você está deixando a tua geração deficiente de algo. Se você não está cumprindo o teu propósito, você está prejudicando a tua geração. Imagina uma grande engrenagem com várias engrenagens pequenas. Imagina faltar uma engrenagem. Um relógio desse aqui, ó, dentro dele tem várias engrenagenzinhas pequenas. Se faltar uma, ele não vai funcionar. O que faz esse relógio funcionar é que cada engrenagem dele esteja fazendo a sua parte. Aí, o relógio no todo é como se fosse a nossa geração. Para ela funcionar corretamente, cada parte das engrenagens tem que funcionar.
Para que este mundo possa funcionar corretamente, irmãos, é necessário que cada pessoa entregue, cumpra, viva o seu propósito. Se você não está vivendo o seu propósito, você está prejudicando a sua geração. Porque a tua geração precisa do teu propósito. Irmãos, em cada geração, Deus deu pessoas para elas com propósito, para fazer aquela geração funcionar corretamente. Sabe por que o mundo está desequilibrado? Sabe por que o mundo está desviado? Sabe por que o mundo está vivendo totalmente corrompido? É porque as pessoas estão fora do seu propósito. O que faz o mundo ser ajustado é se as pessoas, todas elas, vivessem o seu propósito. Então as engrenagens iriam correr, funcionar, e o mundo viveria como deveria viver. Mas porque as pessoas estão fora do seu propósito, o mundo está desorganizado. Imagina esse relógio, os ponteiros girando aqui loucamente, sem conseguir marcar hora, minuto, segundo. Eles não têm, porque há uma engrenagem que não está funcionando corretamente e os ponteiros estão só girando, mas não está funcionando. O mundo está girando, mas não está funcionando corretamente. O mundo está girando, mas não está funcionando corretamente. Por quê? Porque as pessoas não estão no seu propósito. Porque as pessoas não estão cumprindo o seu propósito. Não estão vivendo o seu propósito. Ei, querido, teu propósito é necessário para esta geração. Não enterre o teu talento. Não enterre o teu propósito. Ele é necessário. Isso na área profissional, na tua família, na tua vida ministerial, na tua vida sentimental. O teu propósito é necessário. Por favor, não enterre ele. Não esconda o teu propósito. Amém? Ele é necessário. O teu propósito vai abençoar pessoas. O teu propósito vai ajudar pessoas. O teu propósito vai beneficiar uma geração inteira. Irmãos, eu tenho consciência de que o meu propósito está beneficiando pessoas. Nesse exato momento, o meu propósito de vida, que é ensinar a palavra, que é instruir pessoas, que é orientar pessoas, nesse momento eu estou usando ele e eu estou te abençoando com o meu propósito. Imagina se eu não estivesse usando o meu propósito, você não estaria recebendo. Estaria faltando em você algo. Então o meu propósito, o teu propósito, abençoa pessoas. E a pergunta que eu te faço é, você está usando o teu propósito? Eu volto a dizer, não importa o tamanho do teu propósito. Não importa que parte do corpo que você é. Se você é a cabeça, se você é a orelha, se você é nariz, se você é boca, se você é as mãos, se você é os pés, não importa qual é a parte. O que importa é se você está realizando a tua parte dentro do todo desta geração. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Meu horário já passou 10 minutos, desculpa aí. Você que não ouviu ainda a mensagem toda, você vai voltar e vai assistir de novo. Vai ficar salvo no canal. Você que não é inscrito ainda no canal, irmão, se inscreva aí, porque tem coisa boa aqui para a tua vida. Dê o likezinho, aperte o sinal assim do like. Para ver o like, você tem que fechar os comentários e vai aparecer aquela mãozinha assim, você aperta nela. Amém? Aqui no canal, irmãos, tem muito conteúdo abençoador. E essas lives de meio-dia, tem várias delas aqui, que você pode fazer uma maratona, uma Netflix do canal da igreja. Faça um Netflix. Maratone aí nosso conteúdo de live do meio-dia, tem muita coisa abençoada aqui para você. Amém? Eu quero encerrar fazendo uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando cada vida aqui nessa tarde. A minha oração é para que elas descubram o seu propósito.
A minha oração é para que o Senhor abra o entendimento dessas pessoas, para elas perceberem que há um propósito na vida delas. Que elas não são apenas úteis, elas são construtivas para esta geração. E que o propósito dela, Pai, é necessário para este tempo. Não permita que essa pessoa venha enterrar esse talento, esse dom, esse propósito, mas que ela possa multiplicá-lo, potencializá-lo, para que ele abençoe cada vez mais pessoas nesse tempo, nessa geração, em nome de Jesus. Amém? Eu oro assim te abençoando. Receba essa palavra na tua vida, cresça com essa palavra, seja abençoado, em nome de Jesus. Se inscreva no canal aí e participe com a gente dessa comunidade que tem crescido aqui para abençoar pessoas. Até amanhã, Deus abençoe.